assim a palavra do nosso Senhor: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não, são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós queremos, ó Deus, ter um benefício maior a respeito dela, ó Pai. Além de lê-la, nós queremos neste momento lidar com a sua exposição. Ela será, ó Deus, explicada e aplicada para o bem dos Teus filhos e Tuas filhas. E, ó Deus, que o Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele nos dirija nesse momento. Que, ó Deus, pelo poder dEle, ó Pai, o Senhor confira fidelidade à exposição que será feita. E que Ele, ó Deus, possa Ele mesmo aplicar aos corações dos Teus filhos e das Tuas filhas as verdades, a grande verdade deste texto. De maneira, ó Deus, que eles possam ser grandemente abençoados, e que possam sair daqui não como entraram, ó Deus, mas possam sair daqui mudados, que eles sejam corrigidos em sendo confrontados, e que eles possam, ó Deus, ser encorajados e animados em aqui sendo expostos ao Evangelho de Jesus, à glória do nosso Salvador. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Meus irmãos, uma pessoa verdadeiramente salva, ela desenvolve interesse pela leitura. Visto que Deus se revela em sua palavra, o cristão, ele verdadeiramente convertido, ele naturalmente desenvolve um profundo interesse por essa palavra. A palavra que lhe trouxe a vida em Cristo, estando antes morto, é uma palavra pelo qual o crente sempre tem interesse. Ele sempre, todos os dias, estará voltando às Escrituras como que tendo fome e sede dela. Geralmente, também, pelo menos até certo ponto, os crentes verdadeiramente convertidos se interessam pela leitura de bons livros cristãos. E acredito que muitos de vocês aqui tenham até mesmo uma pequena biblioteca em casa. Tenham alguns bons livros de teologia,
alguns bons livros de aplicação prática das Escrituras, como, por exemplo, o livro que nós estamos estudando na escola dominical, 12 maneiras pelas quais o celular transforma você, do Tony Heinck. São livros que nos ajudam a caminhar em uma boa leitura e uma boa relação com as Escrituras. E há sempre uma dificuldade de lidar com os livros, porque são muitos e cada vez mais têm sido publicados livros de todos os tipos de orientação teológica. Então, às vezes, é até mesmo difícil definir quais livros são bons ou quais livros são ruins. E uma das maneiras pelas quais os editores de livros, eles procuram convencer você de que o livro deles vale a pena, são endossos que são colocados na contracapa destes livros. Normalmente ali na contracapa você encontra algumas pequenas citações ou recomendações feitas por homens e mulheres que são cristãos renomados. Eles ali, uma frase ou duas, ou até às vezes um pouquinho mais, eles recomendam o livro. Às vezes há excessos, porque nós vemos esta como uma tática mundana, como uma maneira mercadológica mundana de se fazer a promoção daquilo que eles querem vender. Mas seja como for, nós descobrimos que estes endossos, eles são legítimos, até certo ponto. E a sessão do nosso texto desta noite, ela é uma sessão que se assemelha grandemente a esta tática utilizada por editores de livros. Aqui o que nós veremos esta noite é que há um tipo de endosso muito maior, muito mais importante do que aquele feito por cristãos renomados ou por pessoas, escritores renomados que recomendam os muitos livros que nós vemos por aí. Aqui nesta sessão da Palavra de Deus nós vemos um endosso num nível muito mais elevado, muito mais alto, porque nós vemos um endosso feito pelo próprio Deus. Nesta sessão do final do capítulo 1, nós veremos que o autor aos Hebreus, ele está demonstrando com relação a Cristo, a sua preeminência, a sua supremacia e a necessidade que precisamos ter de apreço e de interesse por Ele, através da afirmação do autor aos Hebreus de que o Pai endossa o Filho, de que nas palavras que nos são apresentadas nos versículos que nós lemos, o Filho tem o endosso do Pai. Dito de outra forma, Deus, o Pai, dá testemunho a respeito de seu Filho. Em primeiro lugar, vendo que se trata de um testemunho do relacionamento do Pai com o seu Filho. O versículo 5 diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Meus irmãos, o título Filho de Deus, Filho aqui atribuído a Jesus pelo Pai, por Deus Pai, é na verdade a declaração de que Ele é o único nesta posição, e também uma declaração da sua deidade, da sua divindade. Jesus desde sempre, por toda a eternidade, é o Filho. E isso está sendo declarado aqui como um testemunho do Pai sobre Ele, para dizer-nos da sua autenticidade como Cristo, como o Messias, como o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade Santa. Os anjos também podem ser chamados de filhos de Deus, mas eles são filhos criados. Eu e você também podemos ser chamados filhos, mas nós, além de termos sido criados por Deus,
nós fomos, nesta específica denominação, fomos chamados a partir da nossa adoção, porque nem todo que por ele foi criado é chamado filho de Deus. Então os anjos também podem ser chamados como criados, e nós podemos ser chamados como adotados, mas nenhum de nós estamos aqui na condição em que só Jesus está, como aquele que foi eternamente gerado como filho de Deus, não criado. Meus irmãos, se por um lado nós somos gerados por novo nascimento, e os anjos gerados por uma deliberação criadora da parte de Deus, Jesus é eternamente gerado e não criado. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Daqui a pouco eu explico esta segunda parte da expressão. O fato é que o autor está nos dizendo que somente Cristo pode se dizer que Ele é, por sua própria essência, por sua condição de ser, o Filho unigênito do Pai. Ele é o Deus Filho, e sempre esteve nessa condição por toda a eternidade. Aqui a expressão é filho gerado de Deus, o que nos leva a compreender esta expressão como significando uma geração eterna do Filho de Deus. Ele é eternamente gerado do Pai, de maneira que sempre foi assim, não tendo começo e não terá fim. A melhor descrição do significado nos é dada pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele nos diz lá em João capítulo 5, o texto que eu citei anteriormente, como o Pai tendo vida em si mesmo, e assim Ele deu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, sempre que o Pai, que também não foi criado, existiu e teve vida em si mesmo, o Filho também sempre existiu como seu Filho e também não foi criado. É difícil, de fato. A nossa mente, ela tem limitações, inclusive impostas pelo fato de que ainda não estamos totalmente redimidos, pelos efeitos ainda presentes do pecado em nós, que torna ainda mais difícil entender isso. Já é difícil pelo fato de não sermos Deus, ou seja, como uma criatura menor poderia conhecer e entender uma criatura que não é apenas maior, mas é infinitamente maior. Não bastasse essa diferença de grandeza, de potência, nós estamos falando também ainda dos efeitos duros, dos efeitos noéticos do pecado sobre nós. A nossa mente está prejudicada no seu entendimento. Mas o fato é que a Escritura está nos apresentando Cristo aqui, falando sempre que tudo que Cristo diz de sua relação essencial com o Pai se destina a explicar e exaltar as suas funções mediadoras. É difícil nós estabelecermos quando o texto está falando apenas da condição essencial de Cristo como aquele que existe eternamente, e quando estaria falando apenas e tão somente das suas funções mediadoras. Porque uma coisa tem ponto de partida na outra. A própria exaltação de Jesus como mediador passa pela sua afirmação como sendo Filho de Deus, como sendo Deus, para que entendamos que estamos sendo salvos não por um agente humano escolhido por Deus, mas sendo salvos pelo próprio Deus. Ele é o nosso Redentor, Deus, o Deus Filho, também por ações salvadoras do Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Meus irmãos, a essência é o ponto de partida da sua função. Ele não seria qualificado para a sua função não fosse quem Ele é. E a declaração fala de Cristo em sua essência, como sendo eternamente gerado, e fala de seu ofício como nosso mediador nesta qualidade,
como o eterno Filho de Deus. Uma coisa importante também sobre esse título é que ele exalta Jesus acima dos anjos e designa um relacionamento que sempre existiu por todo o tempo na eternidade entre o Pai e o Filho. Nunca está embutido nesta afirmação, houve um tempo em que Cristo não fosse o Filho amado do Pai. O unigênito do Pai, Jesus, nunca esteve num tempo em que ele não se aquecesse do amor do Pai, ou em que seu Pai não encontrasse alegria e satisfação no amor de seu Filho. E assim entender, meus irmãos, nos magnifica a compreensão da graça, nos magnifica a compreensão da segurança da nossa própria salvação. Jesus não foi inventado pelo Pai para que pudesse nos salvar como uma espécie de plano meia boca de salvação. A nossa segurança começa por sabermos que o amor com que fomos amados salvadoramente, o amor com que fomos alcançados como povo de Deus, para ser também agora para o resto da eternidade, este povo amado do Pai, do Filho e do Espírito, nos é muito mais seguro saber que esse amor nunca deixou de existir na eternidade pretérita. Nunca houve um tempo em que esse amor não existisse. O Pai sempre, em toda a eternidade, sem começo e sem fim, amou o Filho. E o Filho sempre se aqueceu desse amor. E é com este amor de tão grande qualidade que nós fomos amados salvadoramente. Isso nos dá uma segurança, porque isso magnifica a graça de Deus ainda mais. Saber que não havia nada faltando na relação da divindade que obrigaria Deus a projetar a execução da nossa salvação de uma maneira menor. Ele nos redimiu de seu próprio prazer soberano, e esse prazer soberano é eterno, sempre existiu, a fim de magnificar sua graça para com pecadores culpados, os amando, ele os amou com amor que também sempre existiu. Isso, meus irmãos, faz do nosso entendimento da graça e da salvação algo muito maiores. Isso dá muito mais glória ao entendimento que nós temos da salvação. Quando ele diz, na segunda parte, na última parte do versículo 5, eu hoje te gerei. Esta expressão deve ser entendida no grego como sendo um presente eterno. Ele não foi gerado cronologicamente no tempo, agora, como está sendo dito na palavra aqui. É semelhante àquela expressão no hebraico, quando o Pai ele se refere a toda a Trindade dizendo, eu sou o que sou. Esta é a maneira do ser eterno se referir a Ele próprio em um presente que é eterno. Isto não faz com que cronologicamente no passado tenha havido um começo. Aquele que era o Filho de Deus desde a eternidade, o que o texto quer dizer aqui, quando dá um enfoque no endosso, no testemunho do Pai sobre o Filho, no seu relacionamento, é de que ele entrou no pleno exercício de todas as prerrogativas implícitas da sua filiação. Quando, depois de seu sofrimento, depois de ter provado a integridade de sua obediência, ele foi ascendido, elevado, exaltado à destra de Deus Pai. Mas aqui, o autor aos Hebreus está chamando a sua atenção para dizer, olha, você tem que viver com Jesus no centro da sua vida. Você tem que viver reconhecendo Jesus como tendo supremacia sobre tudo. E o primeiro ponto ou prova que é dado pelo testemunho do próprio Pai, o maior de todos os endossos, é de que tudo começa
com a unicidade do relacionamento que o pai tem com o filho. Não há nenhum outro relacionamento igual. Os anjos não são filhos desta forma. Só Ele é o unigênito do Pai. Só Jesus. Então, meus irmãos, este é o primeiro ponto do endosso dado pelo Pai, o relacionamento entre eles. Porque Jesus é aquele que é eternamente amado do Pai. Você pode estar na esperança que você está. Você pode estar na segurança que você está. Porque não é por um amor que foi inventado para te salvar que você foi amado e salvo, mas por um amor que existe eternamente. Um amor desta qualidade entre o Pai e o Filho, com que nós fomos alcançados e amados. Eu não sei se por algum instante você já parou para pensar de que você foi amado desta forma e com esta qualidade de amor. Nós costumamos repetir de bate-pronto porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas nem sempre nós nos detemos e paramos para pensar na qualidade daqueles que são os amantes da nossa alma, Pai, Filho e Espírito Santo. E saber que o amor entre eles, e especialmente e particularmente aqui citados, o amor entre o Pai e o Filho, é um amor que vem desde a eternidade e que nunca houve a falta desse amor. Um amor que nunca faltou é também um amor que nunca faltará. É com este amor e com esta, digamos, com este endosso de autenticidade que você foi amado. Você está seguro de que você está sendo amado por Deus com um amor que nunca, nem por um instante Ele deixou de existir. Ele nunca faltou e Ele nunca faltará no futuro eterno. Nunca faltará no futuro eterno. Então console-se, anime-se, encha-se de esperança com esse endosso do Pai, sobre a natureza do amor com que Ele amou o Filho dele. E com o mesmo amor com que o Filho amou o Pai, amor este com o qual eles nos buscaram e nos salvaram. Veja agora o verso 6, porque no verso 6, o endosso do Pai, o testemunho do Pai sobre o Filho, nos é apresentado como um testemunho da estimativa do Pai sobre o valor do Filho. No verso 6 ele diz: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ao encarná-lo, e no domingo passado nós já explicamos que a expressão primogênito não é uma expressão cronológica, mas uma expressão posicional, é uma questão da posição de Jesus, e não de alguma coisa cronológica relacionada a Jesus. E ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, em textos como Isaías 6, nós encontramos serafins por perto, e isso deve levar os serafins a cobrirem o rosto diante do trono de Deus, quando eles cantam a Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando Cristo nasce, o véu do céu é puxado para trás, e aqueles pastores que estavam ali vigiando os seus rebanhos à noite, eles podem ver ali a adoração celestial que é devida a Jesus, pelos anjos, que devem lhe adorar. Isto é o cumprimento do que diz aqui a última parte do verso 6, quando diz: e que todos os anjos de Deus o adorem. Veja bem, a primeira coisa aqui que eu quero deixar claro para vocês, enfatizar com vocês, é que a adoração é prerrogativa exclusiva a Deus. Cristo disse ao diabo durante a sua tentação no deserto, quando o diabo tentou Jesus ali, e Jesus respondeu no texto de Mateus 4:10, dizendo: adorarás o Senhor, seu Deus, e só a Ele servirás. E repreensão do diabo a respeito desta verdade. É por isso que me assombra ver
cantoras como uma senhora chamada Graça Ramalho, que fez uma música de adoração a um anjo. Aquela que alguns aqui já riram quando eu contei, da Labassurion Derra. Uma música feita para adorar e exaltar um anjo. Isso é um grosseiro e terrível engano. A adoração, meus irmãos, é somente a Deus, e os anjos não existem para serem adorados, mas eles próprios foram feitos para adorarem o Senhor Jesus. E o Pai, no seu testemunho, no seu endosso, está dizendo que os anjos devem adorá-lo. É nesse contexto que você pode ver imediatamente a estimativa de Deus Pai para o seu filho, quando ele diz que todos os anjos de Deus o adorem, porque na mente de Deus Pai, o seu filho é digno de ser louvado, digno de ser adorado e digno de ser servido. Na estimativa de Deus Pai, seu filho merece ser adorado. Isso equivale a dizer que Deus, o Pai, atribui divindade ao filho, porque somente Deus deve ser adorado. O ponto principal do versículo 7, veja comigo o versículo seguinte, é dizer que ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. É estabelecer, meus irmãos, que os anjos pertencem a Jesus. E eles não apenas pertencem a Jesus, mas eles obedecem aos seus mandamentos, às suas ordens. Eles são seus servos e não vice-versa. Os termos aqui, vento e labareda, apontam para a natureza transitória e imutável do ministério dos anjos, do serviço deles, em contraste com a soberania e com as glórias eternas de Cristo, conforme o que nós vemos retratado no verso 8. Acompanhem comigo, ele diz: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. O ponto do verso 7 e 8 é dizer-nos que Jesus é superior aos anjos. E isso deveria estar-nos claro pelo testemunho e pelo endosso do Pai, porque eles o adoram e o servem. O próprio ministério dos anjos é um serviço para Jesus. O que vemos aqui no versículo 8, meus irmãos, é um testemunho excepcional do próprio Deus Pai a respeito da divindade de Jesus. Não há dúvida sobre quem nós estamos falando aqui. Pelo testemunho do próprio Deus, o próprio Deus Pai, pelo endosso dele está sendo dito que Jesus é Deus. Não há dúvida de que a divindade de Jesus está aqui sendo afirmada. O Filho é reconhecido por Deus como sendo Deus. E ele não se refere a ele apenas como um ser exaltado, como tendo uma chefia sobre os anjos, ou uma maior posição entre aqueles que são criados. Porque nenhum nessa condição deve ser adorado. Nenhum anjo deve ser adorado, nem mesmo o superior dentre os anjos. Mas somente Deus deve ser adorado. Isso expõe-nos, meus irmãos, o terrível equívoco de seitas como o Adventismo do Sétimo Dia, Testemunhos de Jeová e tantos outros que negam a divindade de Jesus. E o fato da doutrina da Trindade. Isso é um terrível engano, o que é próprio das seitas. Os homens, eles podem tentar diminuir a glória de Jesus com noções falsas a respeito de Jesus, e é isso que de fato as seitas fazem, mas o próprio Deus Pai está aqui nos dando testemunho de verdade de que seu Filho é Deus. Este é o valor de Jesus. Ele é Deus, e Ele deve ser adorado, Ele deve ser servido. Então o Pai continua. O terceiro aspecto do testemunho do Pai sobre o Filho é um testemunho sobre o seu governo. O versículo 8 que nós acabamos de ler, ele começa falando sobre o reinado.
o governo de Jesus e sobre a qualidade desse governo. No versículo 9 ele continua dizendo: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui há algumas coisas sendo ditas pelo Pai a respeito do governo do Filho. Ele reconhece o trono de seu Filho, reconhecendo a duração do governo de seu Filho, dizendo: teu trono é para todo sempre. Ele afirma esta ser a primeira das qualidades do governo de Jesus. É um reinado eterno, de duração eterna. Também nos é apresentado, meus irmãos, a natureza do governo aqui. Ele também fala da natureza do governo de Cristo, nos falando que ele amou a justiça, prestando perfeita obediência à santa lei do Pai. E nós vemos seu amor pela justiça, o seu ódio pela iniquidade aqui mencionados. Nós podemos vê-los e contemplá-los com Jesus sangrando e morrendo em nosso lugar, sendo pregado na cruz do Calvário. Na cruz você pode ver o que Jesus pensa sobre o pecado. É por isso que é tão necessário que a gente vá ao Evangelho todos os dias, para que, vendo ali a maneira como Jesus pensa sobre o pecado, a gente não tenha um pensamento pequeno, descuidado, negligente a respeito do pecado. E diz que Jesus, ele amou a justiça. O texto também faz menção ao fato de que Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Esta é uma referência, meus irmãos, ao fato de que, de maneira geral, se Jesus foi ungido com poder capacitador para fazer tudo o que ele precisava fazer, como o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Filho que encarnou para ser o Salvador do seu povo. Este versículo está dizendo também que ele foi ungido com o óleo de alegria. Isso significa que o que Jesus carregou, ele carregou com alegria até o fim para nos redimir. Isso significa que não houve nenhuma hesitação da parte de Jesus para fazer o que fez. Isso significa que não houve relutância da parte de Jesus em fazer os seus atos salvadores pelo seu povo. Significa que não houve arrependimento, nem um mínimo arrependimento que seja, em Jesus por ter feito-nos o seu grande sacrifício para nos salvar. Está dizendo-nos que ele alegremente foi para a cruz do Calvário a fim de nos comprar para si mesmo como seu povo. E é desta forma que nós ouvimos o grande testemunho do Pai sobre o reinado do Filho, como um reinado justo, um reinado eterno, e um reinado em que o seu serviço, o seu governo, é exercido sobre nós com alegria pelo nosso Salvador. Nós não devemos apenas ficar com a imagem terrível do sofrimento de Jesus, mas nos deter com a alegria com que Ele nos salvou e com que Ele nos acolhe, os seus santos. E como haverá alegria quando Ele, a cada um de nós, face a face, Ele dizer: muito bem, bom servo fiel, entra no gozo do teu Senhor, no deleite, na alegria. Este é um lugar de alegria, porque nós temos um Salvador que é cheio de alegria, ungido com alegria, e que nos salvou com alegria. Não obstante todo o peso do sofrimento e humilhação que pesaram sobre ele, ele alegremente salvou o seu povo. E todas estas coisas estão aqui sendo ditas para animar e encorajar os corações daqueles que precisavam, naquele momento, aumentar a sua estima, sua compreensão a respeito do valor de Jesus,
da supremacia de Jesus como nosso Salvador. E isso também está sendo dito para você hoje com o mesmo objetivo, de que você encha seus pensamentos da contemplação de quem Jesus é, da qualidade dele como seu Redentor, e que você também não pense pequeno a respeito de Jesus, que você não permita ter afetos pequenos, afetos medíocres por Jesus, mas que o seu coração se encha, a sua mente se encha de pensamentos grandiosos a respeito de Jesus. Nos versículos de 10 a 12, há um reforço no desejo do autor aqui aos Hebreus de consolar os corações desses irmãos a quem a carta foi dirigida. Ele diz: ainda no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Estes irmãos estão sendo consolados com o fato de que Jesus reina como Criador, e como Criador de todas as coisas, Ele está acima do estado atual de todas estas coisas. Por algum momento nós somos tentados a contemplar a criação, contemplar as coisas criadas por Deus, ver a maravilha delas por um instante, e no outro instante, por causa de uma coisinha quebrada desta criação, por conta do estado atual desta criação, que é de gemer, aguardando o dia da redenção, nós diminuirmos o pensamento sobre o Criador, como se Ele estivesse associado a estes problemas da criação. Mas o que aqui o autor quer que eles entendam é aquilo que o salmista se consolou no Salmo 102, com o fato de que Jesus está acima como Criador do estado atual dos céus e da terra. E ele sustentaria o salmista em meio a seus problemas, em meio aos gemidos da criação de Deus, assim como também nos sustenta em meio às calamidades naturais, em meio aos gemidos e gritos das coisas por Ele mesmo criadas, pelos estados atuais dos céus e da terra. E esse eterno Criador, meus queridos irmãos, não é outro senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos isso no domingo passado. É por isso, meus irmãos, que nós temos uma esperança viva. É por isso, por causa do reinado de Cristo para sempre, que nós somos grandemente consolados, animados com esta esperança. A nossa salvação, ela é tão durável quanto é durável o governo e reinado de Cristo. E a nossa salvação é tão segura quanto é a posição de Cristo no seu trono. Isto é uma verdade gloriosa. E isso, meus irmãos, é para chamar a nossa atenção, para alimentar a nossa esperança, para animar os nossos corações, como foram para os corações dos irmãos hebreus a quem a carta foi escrita. Então, até aqui, nós vimos, meus irmãos, que o pai endossa e dá testemunho do filho a respeito da relação deles. O pai nos dá testemunho do filho e endosso do filho a respeito do valor, da estimativa do próprio pai sobre o fato de que o filho é Deus. E também nós vimos que o testemunho e o endosso do pai, eles se dão através de um testemunho do pai sobre a qualidade do governo do filho. E finalmente, nós vemos aqui um testemunho sobre o serviço que prestou ao filho, que o próprio pai prestou ao filho. Vejam os versículos 13 e 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés.
Aqui, meus irmãos, no verso 13, a questão dos anjos se repete. Em nenhum momento Deus Pai trabalhou pelos anjos, como aqui Ele está trabalhando para o seu Filho. Se de um lado o Filho fez a vontade do Pai, aqui agora o Pai está dizendo que Ele presta um serviço ao Filho. Nós notamos a estima por Cristo sendo aumentada aqui, quando nós vemos, meus irmãos, que o Pai trabalha para o triunfo do Filho. E quando nós consideramos o triunfo de Jesus, o triunfo de sua causa, os nossos corações também se enchem de um aumento pela estima por Jesus. Nós somos consumidos pela glória vitoriosa de Jesus. E por isso mesmo o Pai dá esse testemunho e esse endosso a nós. Nós vivemos hoje, meus irmãos, uma época em que o nome de Cristo ele tem sido abertamente blasfemado. E essa blasfêmia ela aumenta a cada dia. Não é mais uma coisa aqui e acolá. Cada vez mais a frequência com que blasfemam contra Jesus tem aumentado. Nós vemos que as forças das trevas parecem fazer o que querem fazer. São dias em que a paciência dos cristãos estão sendo testadas como Cristo, porque nós também amamos a justiça e odiamos a iniquidade. O fato é que vivemos num mundo hostil a Cristo e a sua graça. E por isso mesmo que bênção é ouvir o verso 13. Observe que desta declaração aqui nós temos que o Pai é quem executará a tarefa de aniquilar os inimigos de Jesus. E é interessante e intrigante a figura que ele diz: olha, senta-se à minha direita e eu farei dos teus inimigos um banquinho para os teus pés. O Pai vai humilhar aos pés de Jesus todos os seus inimigos. Todos aqueles que se levantam contra ele em hostilidade, em declarações infames de hostilidade e blasfemam contra ele. Agora vejam o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Meus irmãos, o verso 14 ele trata de nos fazer ver os anjos no seu lugar certo. A Bíblia ensina que os anjos eles guardam os crentes, como nós vemos em textos do Antigo Testamento, como de 2 Reis 6, Salmo 91, ou o texto do Novo Testamento, como Mateus 18, verso 10. Nós vemos que os anjos observam os nossos serviços religiosos, lá em 1 Coríntios 11, 10. Uma das definições, das descrições do culto, que eu sempre passo para vocês, é uma de Matthew Sampson, onde ele diz que os anjos contemplam o culto dos céus. Isso está em 1 Coríntios 11, 10. Agora veja, tudo isso acontece embora nós não possamos vê-los. Mas, no entanto, mesmo sendo agentes poderosos de Deus, usados para os muitos serviços de Deus, por maiores e poderosos que os anjos sejam, eles são apenas servos que se colocam diante daquele que está assentado à direita da majestade nas alturas, como seus adoradores e como seus servos. Adore somente a Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não caia na cilada de muitos dos místicos, em muitos lugares, inclusive ditos evangélicos, que estão colocando os anjos em um lugar indevido, em posições de serem adorados, por exemplo. O diabo, meus irmãos, ele trabalha e até hoje trabalha muito para tentar convencer os crentes de que tudo o que eles realmente fizeram foi seguir fábulas engenhosamente inventadas. O diabo tem trabalhado com muitos teólogos para tentar destruir, descredenciar a verdade bíblica sólida a respeito da pessoa e da obra de Jesus, a respeito da inerrância das Escrituras,
a respeito de que o modelo ministerial de Jesus é sim um modelo ministerial a ser seguido pela igreja hoje. E que não há questões culturais que possam desconstruir ou atualizar, entre aspas, o cristianismo. Nós ouvimos há pouco tempo o absurdo de dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. A cultura precisa ser biblicamente atualizada, revisada. Isso é o que significa reforma. O que nós estaremos comemorando no dia 31 de outubro, no último domingo deste mês. A reforma significava sempre voltar às Escrituras, porque a nossa capacidade diária de nos afastar dela, é de estarmos nos distanciando dela. Aqui o que vemos, e eu posso assegurar vocês, é de que o testemunho mais confiável que você pode encontrar para dar testemunho da verdade de Cristo é o testemunho do próprio Deus, é o endosso do próprio Deus. Jesus não precisa de nenhum endosso de alguma figura ou da ciência ou de qualquer homem renomado dos nossos dias, porque ele é endossado pelo Pai, porque ele é sustentado e revelado pelo testemunho do Pai, e testemunho e endosso maior não existem. Deus deu testemunho de seu Filho: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus deu testemunho do valor de seu Filho, que todos os anjos de Deus o adorem. Deus deu testemunho do governo de seu Filho. Teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E Deus deu testemunho de como Ele servirá ao seu Filho. Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um banquinho para os seus pés. Jesus, Ele é a melhor revelação. Nos últimos dias, o Pai tem falado por meio dEle, por esta palavra que é a revelação dEle, Jesus Cristo. Jesus é supremo sobre todas as coisas, e é o Pai quem dá testemunho dEle. É o Pai quem o endossa. Creia, ame, renda-se, deleite-se, contemple-o e proclame-o. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos pela glória do Teu Filho, pela revelação de Deus, o nosso Deus, através do nosso Salvador, a expressão exata do Teu ser, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que deve crescer na nossa estima, com base no testemunho cheio de estima e valor do Pai, que nos diz que Ele é Deus, o Filho gerado do Pai. Que Jesus possa crescer, ó Pai, nos nossos corações todos os dias, de maneira que nós nos aproximemos, ó Pai, da estima pelo qual Tu tens pelo Teu Filho, e de maneira que nós cheguemos ao ponto de termos sempre as nossas almas dobradas, rendidas diante do nosso Senhor e Salvador, a quem nós devemos servir com todo o amor dos nossos corações, a quem nós devemos dedicar inteiramente todas as nossas vidas, em todas as áreas, em cada centímetro delas. Ó Deus, louvado seja o nome de Jesus, e que Ele encontre todo o louvor e toda a força das nossas almas e do nosso corpo para o adorar e para vivermos para Ele. É o que nós pedimos, Senhor, no nome dEle, o Senhor, o amado das nossas almas, Jesus Cristo. Amém.